Paz do Senhor, meus amados irmãos, hoje no dia 31 de agosto de 2025 tivemos a nossa EBD da ACPAD, EBD de Jovens, da Revista de Jovens, tem como tema a liberdade em Cristo. E a lição respectiva desse último domingo, lição de número 9, tema maravilhoso que é o tema de Filhos de Deus e Descendência de Abraão. Um tema bastante complexo que vai resgatar muitas coisas em qual a gente tem estudado, Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21 por aí, a promessa de Deus a Abraão, em ti serão benditas todas as nações, e deu para englobar bastante coisa, mas ainda ficou muitas coisas de fora, e são essas coisas a quais eu queria resgatar e mostrar aos amados irmãos, para que o Senhor Jesus seja glorificado em nós e para que a gente cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Portanto, gostaria de pedir aos amados irmãos que pegassem suas canetas, seus papéis, notebooks, aquilo que for para anotar. A aula é um pouco complexa, vou tentar resumir tudo para não enfadar os amados irmãos. Tome também posse de sua lição, a quem tiver, e todos peguem suas Bíblias e vamos adentrar agora. Estarei lendo na versão NVT, é um pouco diferente, mas nada que mude muito. Portanto, iniciaremos com Gálatas capítulo 4, versículo 21. Digam-me vocês que desejam viver debaixo da lei. Acaso sabem o que a lei diz de fato? O contexto que nós temos aqui já foi passado nas outras aulas, irei dar uma breve pincelada. Paulo e Barnabé, pregando nas igrejas da Galácia, levavam o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação por meio da fé no unigênito Filho de Deus. Mas alguns grupos de judaizantes vieram para espiar o trabalho de Paulo e, adulterando o evangelho, pregando um evangelho diferente do que já foi anunciado, disseram que, ok, vocês até podem ter a fé em Cristo Jesus, mas se não se circuncidarem, não poderão ser salvos. Tentando acrescentar algo à salvação, Paulo entra em defesa do evangelho a qual tenha sido pregado. E aí vão se dividir em dois grupos, o pessoal da região da Galácia, que é o pessoal que cria em Cristo somente no evangelho verdadeiro, e aqueles que aderiram às práticas judaizantes da circuncisão, querendo voltar a estar debaixo da lei. Portanto, é nesse contexto que Paulo vai escrever essa carta, e é nesse contexto que ele vai dar essa frase. Se vocês querem viver debaixo da lei, vocês têm que no mínimo saber o que a lei quer dizer. E vocês sabem o que a lei quer dizer? De acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido da escrava e outro nascido da esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Ora, aqui a gente vai ter que fazer um pequeno paralelo, ter que colocar algumas coisas em ordem e fazer um pequeno dicionário para que tudo seja extremamente esclarecido. Portanto, eu gostaria que vocês anotassem o que vai aparecer agora na tela, essas informações desse pequeno dicionário, e deixassem guardados. Abraão, aqui nesse contexto espiritual, nesse contexto alegórico, chame como preferir, ele vai representar o pai da fé, porque é através de Abraão que nós somos herdeiros da promessa que Deus deu. Agar, aqui nesse contexto, irá representar a lei, Sara irá representar a graça, e filho, aqui, é salvação. Portanto, quando a Bíblia vai nos dizer que Abraão, o pai daqueles que têm fé, teve 2 filhos, teve 2 formas de tentar se obter a salvação, um nascido da escrava e outro nascido da livre, aqui nós vemos o grande paralelo entre a lei e a graça. Porque a lei, apesar de ser divina, apesar de ser boa, não teve poder de purificar ninguém. Portanto, é comparada à mulher escrava. Mas já a graça, que tem esse poder de purificar as pessoas, é comparada à mulher livre. Isso a gente vai ver ao decorrer desta pequena aula, que não é de toda uma aula, é mais um complemento à aula que já foi passado. Versículo 23. O filho da escrava nasceu segundo vontade humana, o filho da livre segundo a promessa. Portanto, aquilo que vem de vontade humana, a salvação que vem da vontade humana, porque se lembrem do pequeno dicionário que nós montamos. Filho aqui representa a salvação. Portanto, se o filho da escrava, a salvação que vem da lei, veio de vontade humana, o que isso significa? A vontade humana de se salvar traz a lei. Porque a lei são obras para tentar se alcançar a salvação.
Ora, eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu honro meu pai e minha mãe, amo a Deus acima de todas as coisas, cumpro os 613 mandamentos. Serei salvo. Mas nenhum homem é capaz de fazer tudo isso. Isso vem da vontade humana de se salvar, mas se colocam debaixo de escravidão. Mas o filho da mulher livre, a salvação que vem pela liberdade em Cristo, que é a graça, veio segundo a promessa de Deus. O versículo 24 vai continuar. Essas duas mulheres ilustram duas alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Portanto, aqui se confirma o pequeno dicionário que nós montamos. Agar representa a lei. E Agar, que é o Monte Sinai na Arábia, representa Jerusalém de agora, a que vive debaixo da lei e que rejeitou a graça do nosso Senhor Jesus. A segunda, Sara, representa Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre e é nossa mãe. Por que ela é nossa mãe? Porque através da liberdade em Cristo, pela graça, por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus. Por causa disto somos salvos, pela fé em Cristo Jesus. Não podemos ser salvos pelas obras da lei. Portanto, a mulher livre é a nossa mãe, porque pela liberdade em Cristo somos livres, e Sara representa a graça. Versículo 27. Como diz as Escrituras, alegre-se mulher sem filhos, você que nunca deu à luz, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. Lembram-se, amados irmãos, que na EBD, fazendo um paralelo com isso aqui, nós mostramos que a mulher que viveu sem filhos é Sara. Sendo Agar a lei, Sara a graça, primeiro veio a lei a todos os homens. Deus constrói um povo para si e a este povo dá a sua lei no Monte Sinai, na Arábia. E primeiro, vendo a lei, ela gera somente um filho. E o que é filho? Salvação. Como que a lei gerou uma única salvação? Cristo Jesus foi o único fruto dado pela lei. Foi o único capaz de ter cumprido toda a lei. Desde os 10 mandamentos, desde os 613, sem falhar em nenhum, sendo provado em tudo e tentado em tudo, mas sem ter pecado nenhuma única vez. Portanto, Cristo foi o único fruto que a lei pôde obter. Toda vez que nós olhávamos para a lei, víamos que a lei nos condenava. E a lei não era má. Porque se eu concordo que matar é errado e eu mato, eu digo que a lei é boa, porque eu quero fazer o que a lei manda. Mas o problema está em mim. Não consigo fazer o que a lei manda. Esse é um argumento muito utilizado por Paulo, vai utilizar em Romanos, utiliza aqui em Gálatas, o escritor de Hebreus também vai utilizar. Portanto, a mulher que deu um único filho, a lei, Agar, que teve Ismael antes de Sara ter Isaac, esta teve mais atenção do seu marido, pois apesar de Agar ser escrava egípcia, ela tinha um filho de Abraão, portanto teve que ter mais cuidado com Agar. Logo, Sara se tornou desprezada, não porque, lembre-se do que eu falei na EBD, não porque Abraão não gostava dela, não é por causa disso, é porque a mulher grávida necessita de um cuidado especial. Portanto, Sara teve que ser desprezada de uma certa forma, não de um modo negativo, mas de um modo de dar mais atenção para Agar, a que necessitava. Mas dizem as Escrituras, alegre-se mulher sem filhos. Quem é a mulher sem filho? Sara. Porque o único filho que a lei pôde ter foi Cristo. E Sara, sem ter filhos, as Escrituras dizem, alegra-te, Sara. Sara é graça. Alegra-te, ó graça. Alegra-te, ó fé em Cristo. Porque você que nunca deu à luz, você que nunca entrou em trabalho de parto, agora tem mais filhos do que a mulher que vive com o marido. Nós somos os filhos da graça, nós somos os filhos e filhas salvação. Nós obtemos salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é graça de Deus, é o dom gratuito de Deus. Por causa disso, nós somos filhos de Deus, pela graça. Ora, se a lei só pôde gerar um, que foi Cristo, através de Cristo, todos nós somos gerados, desde os cristãos do primeiro século até os cristãos de hoje, os cristãos da Arábia, da Antioquia, cristão do Brasil, Estados Unidos, não importa onde esteja, qualquer um que professa a fé em Cristo Jesus, agora se torna filho de Deus através da graça. Esse é um pequeno resumo, somente de Gálatas.
Mas ainda tem muito mais coisas que não foi deixado de fora da EBD e que agora a gente vai continuar. Tendo deixado isso bem claro, se possível, reveja de novo essa parte do vídeo. Se tiverem dúvidas, pode colocar nos comentários, eu lerei todos, responderei todos, na medida que me for possível responder. Então, vamos retornar um pouco, dar alguns passos para trás. Avançamos muito, mas agora é necessário dar alguns passos para trás para chegarmos à linha de chegada. Portanto, eu queria convidar os amados irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Gênesis capítulo 12, versículo 1. Vai dizer: O Senhor tinha dito a Abraão: Deixa a tua terra e a tua parentela e a tua família de seu pai, e vai à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação. A abençoarei e tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Outra versão vai dizer: todas as famílias da terra serão benditas. O contexto é que Deus promete a Abraão bênção para todas as nações da terra através dele. Essa promessa se cumpre diariamente, pois de Abraão veio Jesus, e em Jesus essa promessa se cumpre perfeitamente. Ainda não vemos completa em toda a sua plenitude, vemos em parte, mas ora, se vemos apenas em parte, já experimentamos a glória majestosa de Deus. Imagina quando o Senhor Jesus retornar, vier, se assentar no seu trono de glória, tomar para si todos os reinos, e nós podemos dizer aquele cântico lá de Apocalipse: Vinde, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele reinará para sempre. Se em parte nós já vemos uma glória majestosa de Cristo, imagina quando Ele se assentar e cumprir de uma vez todas as promessas bíblicas. Bem, é um louvor do nosso coração que esse dia chegue. Mas em Gênesis 12, o que eu foco aqui é essa promessa que Deus faz a Abraão. Ora, portanto, se Deus faz uma promessa a Abraão, de Abraão tem que vir essa promessa. E Abraão vai ter 2 filhos, os mais mencionados, por causa que sabemos que Abraão teve outros filhos após a morte de Sara. Não vem ao questão dessa aula, portanto não irei me adentrar nesse tema, mas saiba que Ismael, por ser filho de Abraão, também carregaria um pequeno peso sobre ser uma grande nação. Mas só poderia ser legítimo a salvação se viesse, essa promessa só poderia ser legítima para trazer ao mundo o Cristo prometido se viesse de Abraão e Sara. Por quê? Porque em Gênesis capítulo 17, versículo 15 e 16, o Senhor também faz a mesma promessa a Sara, dizendo: Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela chamará Sara. Eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre sua descendência. Queridos irmãos, isso aqui é maravilhoso. Portanto, a plenitude da salvação, que é o Filho. Preste atenção, voltemos àquele vocabulário. Se você anotou, dá uma resgatada nele, preste bastante atenção. Deus promete ao pai da fé que ele teria um filho. Filho é salvação. Por meio dele viria aquele que traria salvação à humanidade, reconciliando toda a humanidade com Deus, o Criador. E ele promete também a Sara a graça, que por meio dela, junto com Abraão, porque veja que o texto diz claramente, versículo 15, Deus também disse a Abraão, quanto à sua mulher, e no 16 continua, eu a abençoarei, e por meio dela darei a você um filho. Por meio de Sara, eu, o Senhor, te darei um filho, Abraão. Vamos trocar agora para o nosso dicionário. Eu, o Senhor Deus, por meio da graça, lhe darei a salvação por a fé em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso. Toda a escritura é inspirada por Deus, e é por causa desses segredos maravilhosos que eu amo a Bíblia. É por causa desses segredos maravilhosos que eu sou cristão, que eu estudo a Bíblia. E, ok, Abraão tem sua promessa, Sara tem sua promessa, a plenitude só poderia vir de sua promessa. Ora, mas se Agar representa a lei ficou por isso mesmo? A lei se tornou inútil? Não, veja só, ainda há uma história a ser desenvolvida com Agar. E isso vai estar registrado lá em Gênesis capítulo 21. A partir do versículo 8, vamos ter um contexto mais geral.
que o versículo 8 do capítulo 21 de Gênesis vai dizer: Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa a comemorar a ocasião. Sara, porém, viu que Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoava de seu filho Isaque, e disse a Abraão: Livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com meu filho Isaque. E aí no versículo 11, Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: Não se perturbe por causa do menino e da sua serva. Faça tudo o que sua serva lhe pedir, pois Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes dos filhos de Agar, pois ele é seu filho. Olha que maravilhoso! E não para por aí. Temos mais uma continuação. Após Agar ter sido lançada fora, é dado pão e água para ela. Ela caminha pelo meio do deserto. Depois de acabar todos os seus mantimentos, ela fica com a distância de um tiro de arco de Ismael para não ver o menino morrer. Só que o versículo de número 17 vai dizer: Mas Deus ouviu o choro do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar. E disse: Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, dali de onde ele está. Levante-o e anime-o, pois farei dos descendentes dele uma grande nação. E aí sim o versículo 20 vai nos dizer: Deus estava com o menino enquanto ele crescia no deserto. Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Então essa história aqui a gente pode dividir ela em 3 tópicos. O primeiro tópico é o desmamar de Isaque e o caçoar de Ismael. Isso vai se encontrar do versículo 8 ao versículo 10. Então vamos destrinchar pedaço por pedaço. Sendo Isaque filho, ele representa aqui a salvação pela graça, porque é filho de Sara, Sara é graça. Olha o que o versículo 8 vai dizer. Iremos ler e iremos comparar com o pequeno dicionário que fizemos. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Vamos lá? Isaque, sendo filho de Sara, portanto, é a salvação por meio da graça. Então, quando a salvação por meio da graça estava preparada para vir ao mundo, aqueles que viveriam pela fé fizeram grande festa por causa da ocasião. Sara, porém, viu que Ismael, filho de Abraão e de sua serva egípcia, caçoava do filho de Isaque. Vamos trocar. A graça, porém, viu que os filhos da lei, aqueles que viviam debaixo da lei, que também detinham uma pequena parte da promessa, por ser filho de Abraão, por serem povo escolhido de Deus, aqui entenda os judeus e os cristãos. Então, quando a graça viu, quando o Senhor viu que os filhos da lei, os que estavam debaixo da lei, caçoavam daqueles que tinham liberdade em Cristo Jesus, ele disse: lança fora. Versículo 10. E disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela, ele jamais será herdeiro junto com seu filho Isaque. Ora, olha a palavra de Sara para Abraão: livre-se do seu filho. Livre-se daquele que veio antes, ele não será herdeiro junto com Isaque. Abraão, mesmo se perturbando, Deus diz: não, Abraão, está tudo bem, tudo, faz o que tua serva disse, que o que ela fala é bom. Então é como se o próprio Deus viesse e dissesse agora: livre-se da lei e de viver debaixo da lei, porque só é herdeiro verdadeiro aquele que está debaixo da graça e aceita o filho da promessa, que aqui, no contexto direto da palavra, é Isaque, mas o verdadeiro filho prometido à humanidade para salvar a todos, Cristo Jesus. Portanto, livre-se da mulher escrava, aquele que deseja obter a salvação, aquele que deseja obter verdadeiramente a salvação, a vida plena em Cristo Jesus. Livre-se de viver debaixo da lei. Livre-se dessa lei feita por vontade humana, por desejo humano, de querer merecer a salvação. Eu quero fazer algo para Deus para merecer a salvação. Não vai. Você não merece.
A salvação é um dom gratuito de Deus. Portanto, livre-se dessa escravidão de tentar se salvar e aceite a salvação que Cristo já nos deu. Ora, isso é tudo maravilhoso, mas não lhe é estranho que Agar e Ismael foram abençoados? Não lhe é estranho que Agar e Ismael receberam a visita de Deus e Deus disse que faria uma grande nação a partir de Ismael? Não lhe é estranho? Para mim é um pouco estranho. Guarde essa informação, anote em algum lugar. E agora vamos partir para outra parte da Bíblia, muito interessante. Hebreus, capítulo de número 10, versículo 1. E agora, todas as pecinhas vão começar a se encaixar. E esse quebra-cabeça final vai finalmente se montar. Gostaria de tentar recapitular o que temos até aqui. Portanto, sendo Abraão o pai daqueles que têm fé, Agar a lei, Sara a graça, e os filhos a salvação, vemos que o filho feito pela vontade humana, a salvação feita por desejo humano, que vinha pela lei, não pôde ser herdeiro, assim como a salvação vinda por meio da graça, com a fé em Cristo Jesus, que é Isaque, o filho de Sara com Abraão. Espero que você tenha anotado tudo desde o início até aqui, vai ficar muito mais fácil para se entender. Mas agora partindo para Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 1, vai ficar ainda mais fácil de entender. Estamos encaminhando para a reta final. Estamos já na metade. Faltando somente poucas explicações e um exemplo final, ainda dentro das Escrituras. Porque se não for pelas Escrituras, não deteremos conhecimento algum. Se tentarmos utilizar de filosofias vãs sem ter amparo nas Escrituras, nossa mensagem teria o mesmo valor da mensagem de alguém do mundo. E não seria aqui que você iria procurar isso. Com certeza não. Mas se o que falamos é a palavra de Deus, a nossa mensagem é a mais digna de toda aceitação. Portanto, Hebreus capítulo 10, versículo 1 vai dizer: a lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre das coisas boas por vir, mas não as coisas boas em si. Os sacrifícios são repetidos todos os anos, mas nunca puderam purificar inteiramente aqueles que vêm adorar. Se tivessem esse poder, já não precisariam existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas, e a consciência de seus pecados teria desaparecido. Em vez disso, esses sacrifícios os lembravam de seus pecados todos os anos, pois é impossível que o sangue de touro e de bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: não quiseste sacrifício nem ofertas, contudo me deste o corpo para oferecer. Então vamos focar aqui somente no versículo 1. Hebreus 10, 1 vai dizer: a lei constituiu apenas uma sombra, um vislumbre. Vamos tentar exemplificar isso. Há na minha frente uma fonte de luz. Este sou eu, meu corpo, e esta é minha mão. A lei é essa sombra aqui atrás. Sendo essa lei sombra das coisas que haviam de vir, mas não as coisas boas em si, o que é que ela representava? Ela daria pelo menos um vislumbre daquilo que haveria de acontecer. Pela sombra eu posso entender que o que há de vir é uma mão, que essa mão tem 5 dedos, que eles são funcionais, que mexem e conseguem fazer símbolos e tudo mais. Mas não é a mão em si, pois a sombra não pode tocar de verdade, sendo o que havia de vir nessa figura, uma mão. Essa mão não poderia acariciar, essa mão não poderia ajudar em curar, essa mão não poderia ser utilizada para bater, porque é somente uma sombra. Sendo sombra, a única coisa que eu posso ver é tentar contemplar e imaginar aquilo que haveria de vir. Mas quando vem a mão verdadeira, a mão de verdade, que está aqui na presença de nós, essa mão pode apalpar, essa mão pode ser utilizada para golpear com severidade, para agarrar com firmeza, para acariciar, para oferecer, para pegar, empurrar. Enfim, vindo a mão verdadeira, vindo aquilo que a sombra mostrava, se torna completa a promessa dada por Deus a Abraão. Portanto, se a lei é sombra do que havia de vir pela graça, qual que era esta bênção que havia de vir somente pela graça?
não é outra senão a salvação em Cristo Jesus. Portanto, só poderíamos ser aceitos e ser feitos filhos de Deus pela graça que havia de vir anunciada pela lei e pelos profetas. Fora isso, não tinha como nós sermos santificados. O próprio Hebreus capítulo 10 vai dizer, a partir do versículo 3. Em vez disso, esses sacrifícios o lembravam de seus pecados todos os anos. Antes do versículo 2. Se tivesse esse poder, já não precisava existir, pois os adoradores teriam sido purificados de uma vez por todas. Ora, se o sacrifício de bodes, de animais, de bois pudessem salvar o homem de alguma forma, Cristo não precisaria morrer. Mas Cristo morreu, portanto a lei não foi capaz de purificar ninguém, a não ser o próprio Cristo, sendo ele Deus, provado e testado em toda sorte de trabalhos, não pecou em nada, diferente de nós. Ainda com muitas facilidades e regalias, a gente peca muito, pecamos todos os dias. Se não fosse pela graça do Senhor, não estaremos aqui. Agora pense um pouco, a lei foi de total inutilidade? Não. Porque há uma argumentação de Paulo que, de uma forma resumida, podemos dizer que a lei funciona como espelho. Naturalmente eu não posso ver o meu rosto, eu vejo o meu rosto porque há uma câmera aqui na minha frente e eu consigo ver o meu reflexo. Mas pela lei eu não posso ver. Por mim mesmo, não posso ver o meu rosto. Não posso ver como está minha sobrancelha, como está meu cabelo, se eu tenho alguma imperfeição, se eu tenho espinha, tenho cicatriz, se meu rosto está torto, se meus dentes estão limpos ou sujos, se há sujeira em meus olhos. Não consigo ver nada disso. A lei vem como um espelho que mostra todas as imperfeições que há em mim. E eu, olhando essas imperfeições, eu entendo, verdadeiramente estou sujo. Não posso entrar na presença do meu Pai. Não posso entrar na presença de Deus. Sujo desse jeito, na presença do Rei dos Reis, não posso. É assim que a lei trabalha, como um espelho mostrando as imperfeições daquilo que eu não podia ver. O espelho pode me ajudar a me limpar? Não. Mas ele promete uma limpeza futura, pois se há um defeito e há uma necessidade de ser limpo, há de vir alguém para me limpar. E este alguém é Cristo, vindo por meio da graça, prometido de Deus às nações. Por meio de Abraão, passando por Davi, chegando até Maria e vindo até todo mundo. Espero que essa parte tenha ficado boa, tenha ficado fácil de entender. Novamente lembro, qualquer dúvida nos comentários, lerei todos e responderei todos. Partindo, portanto, saindo de Hebreus capítulo 10, indo agora para Hebreus capítulo 7, versículo 19, que vai nos dizer assim: Pois a lei nunca tornou perfeita coisa alguma. Agora, porém, temos certeza de uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Esta é a base bíblica das coisas que eu falei anteriormente. A lei é como um espelho que mostra as imperfeições de minha face. E Cristo é aquele que vem e conserta minha face. Lembra-te que Deus é como o oleiro, e nós somos como os vasos de barro. Ele vai tirando as imperfeições, vai nos moldando. E ainda que se quebremos, Ele é fiel e justo para nos reconstruir e nos tornar a imagem perfeita que Ele quer que nós sejamos. Portanto, agora tentando concluir, Hebreus capítulo 8, a partir do verso 1. O mais importante é que temos um sumo sacerdote sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus majestoso no céu. Ele ministra ali no verdadeiro tabernáculo, o santuário construído pelo Senhor e não por mãos humanas. Porque em outro canto está escrito: Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Portanto, o tabernáculo da lei era imperfeito, sombra daquilo que havia de vir. E o verdadeiro tabernáculo é o tabernáculo celestial, algo que merece um vídeo específico só para ele. Estou tentando resumir ao máximo, são muitas ideias, muita profundidade, daria para poder falar por 5 horas seguidas só sobre esses assuntos. Mas tentando resumir, temos um sumo sacerdote diante de Deus. Voltamos agora a Agar, a lei, e seu filho Ismael, a tentativa de salvação por meio da vontade humana, e Sara e seu filho Isaque, a salvação verdadeira por meio da graça. Sendo a lei agora sombra das coisas que haviam de vir, lembra-te do exemplo da mão? Sendo a lei sombra, a lei representava aquilo que havia de vir. Ok. Como é que isso funciona? Vendo Moisés o tabernáculo celestial lá no Monte Sinai, Deus dá as instruções exatas, construa exatamente assim. Por quê? Porque essa é a representação espiritual do tabernáculo celestial que há no céu.
Portanto, o sumo sacerdote adentraria o Santo dos Santos uma vez ao ano para fazer expiação por si e por todo o povo. Isso é sombra do que haveria de vir. Porque uma única vez, assim como uma única vez por ano, uma única vez em toda a história da humanidade, nosso sumo sacerdote Cristo Jesus adentrou o verdadeiro Santo dos Santos, ofereceu a si mesmo o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, como oferta boa e agradável ao Senhor, perdoando e apagando assim todos os pecados da humanidade. Este é o nosso sumo sacerdote. Esta é a glória que a lei tentou anunciar como sombra. Agora vemos de fato, em partes e de modo espiritual, aquilo que a lei tinha prometido anteriormente. Para os que participaram da EBD do dia 31 de agosto de 2025, fica muito mais fácil agora de entender, porque por enquanto tivemos apenas uma recapitulação. Agora, o que há de novo que nós poderíamos ter acrescentado em nossa aula e não deu tempo de fazer? Temos também o exemplo dentro das escrituras de como funciona essa parte de lançar fora a escrava e ficar com a mulher livre. Mas antes, apenas mais uma breve recapitulação para ver que tudo ficou bem entendido. E eu vou recapitular com algumas frases que eu tenho escrito. Então vamos lá? Está com o seu dicionário? Anotou tudo? Se precisar pause, retorne novamente. Comentários. Então vamos lá? Sara dá a Agar para ter um filho, mas o prometido viria de Sara. Transcrevendo nessa leitura espiritual, nessa leitura alegórica, chame como preferir. Apenas entenda o que está sendo dito. Sara dá a Agar para ter um filho com Abraão, mas o prometido vem de Sara. Transcrevendo, a graça, a fé em Cristo Jesus, deu a lei para ver se gerava salvação nos homens, mas a verdadeira salvação viria da graça, na fé em Jesus. Portanto, Sara oferece Agar a Abraão. A graça permite com que os filhos da promessa tivessem uma chance com a lei humana, mas se deparando com esse espelho que é a lei, mostrando você é imperfeito, você não pode, não consegue, aí torna-se necessário ver Cristo e dizer, mas eu consigo, eu posso, está na minha conta, tetelestai, está consumado. Maravilhoso, engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos amou de uma tal maneira que se deu em sacrifício. Como está escrito lá em Isaías capítulo 6, versículo 8, diz o Senhor na eternidade, quem enviarei, quem irá por nós? E aí o Filho responde em seu amor benevolente para com todos nós, eis-me aqui, envia-me a mim, eu irei e morrerei pelo pecado do homem. Esse plano da salvação feito antes mesmo de Deus criar os céus e a terra, o Cordeiro morto antes do Senhor criar as fundações do mundo. Isso é maravilhoso, porque Deus não foi pego de surpresa pelo pecado da humanidade. Deus não foi pego de surpresa. Cristo não foi o plano B de Deus. Cristo foi o primeiro plano de Deus, porque Deus já sabia de todas as coisas. Não porque decretou tudo, mas porque pela sua onisciência sabia que o homem pecaria e sabia que ele precisaria de reconciliação. Cristo, sendo, portanto, o esplendor da glória de Deus, se dá em sacrifício por nós. Maravilhoso é esse Deus. Continuando, Agar desprezou Sara. Porque quando Agar fica grávida, Agar começa a desprezar Sara, porque se tornou grávida. Sara, percebendo isso, briga com Agar e manda ela para o deserto. Abraão diz, ela é tua serva, faz o que você quiser. Portanto, Abraão declara que a graça é superior à lei. E nós vemos isso na prática. Para a salvação, a graça é superior à lei infinitamente. Portanto, aqueles que estão debaixo da lei tornam-se servos daqueles que estão debaixo da graça. E não só servos disso, mas servos também da lei. Portanto, vemos que até mesmo os prisioneiros podem zombar daqueles que são livres. Mas, nesse caso, o anjo do Senhor aparece a Agar no deserto e acontece algo parecido com isso. No deserto, o anjo do Senhor manda Agar voltar e se reconciliar com Sara e se humilhar, ou seja, transcrevendo espiritualmente, no deserto o anjo mandou os filhos da lei se humilharem diante da graça, porque a lei se humilha diante da graça, mostrando a lei não pode salvar, só quem salva é a graça, a fé em Cristo Jesus. Estou
parecendo um pouco prolixo, mas é de suma importância que seja enfatizado esses fatos para que fiquem gravados em nossas mentes e corações. Somente Cristo é que salva. Não é doação à igreja, não são boas obras, não são caridades, não é guardar o sábado, não é ler o livro de Mórmon, não é nada disso. A fé em Cristo Jesus é a única que salva. Essa é a única fonte bíblica para a salvação. Porque todas as religiões o homem tenta se achegar a Deus. Esses são os filhos da lei que estão escravos segundo a vontade humana. Mas, na condição bíblica, Deus vê o pecador e vai de encontro a ele. Isso sim é uma salvação. Porque o homem é incapaz de se salvar. Vemos isso claramente durante toda essa explicação. Mas somente Deus poderia nos salvar. Foi isso que ele fez, enviando seu filho. E para finalizar, chegando perto do fim, Deus não privou Ismael da bênção, mas deu a completude da bênção a Isaac. Portanto, voltando de uma forma espiritual, Deus não privou o povo da lei de bênção, mas deu como sombra, mas deu a bênção completa pela graça para os filhos da fé. Porque está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto, meus irmãos, de tudo que foi dito até aqui, para nós que cremos em Cristo, o resumo é este: lançai fora a escrava e o seu filho. Lançai fora a salvação pela lei. Finalizando toda essa explicação, e para concluirmos de uma vez por todas, um pequeno exemplo que está mesmo dentro da Bíblia. Lucas, capítulo 15, versículo do 11 ao 32. Capítulo 15 de Lucas, também chamado como capítulo das coisas perdidas, pelo saudoso pastor Joabe Gomes, o qual pastoreia a cidade de Santa Inês, na Paraíba, grandioso pastor. Deus o abençoe a sua esposa, irmã Janai Flor. Os dois são uma bênção para a obra do Senhor. Vai nos dizer assim a palavra de Deus, Lucas 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. O pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou para uma terra distante, e onde desperdiçou tudo que tinha para viver de forma desregrada. Meus irmãos, conhecemos a história. Eu não quero ser enfadonho, mas do capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32, vai se narrar a história do filho pródigo, que também merece uma explicação só para si, sendo a história de não somente um, mas 2 filhos pródigos, sendo a história não somente de 2 filhos pródigos, mas a história de um pai. O que eu posso pincelar é que Deus aparece aqui de todas as formas. Deus é representação do pai que permite com que os seus filhos vão, experimentem do mundo. Não é aquele Deus impiedoso e determinista que diz que você só vai fazer aquilo que eu quero. Ele não nos opõe nada, ele não nos impõe nada, mas permite que o homem viva do jeito que quiser. O filho que quer ficar com ele desfruta das bênçãos que ele tem. O filho que quer ir para longe, ele permite que vá. Então temos Deus nessa história, Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, trazendo o filho para trás, trazendo o filho novamente para casa. E temos Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Sendo Cristo o caminho, este é o mesmo caminho que leva o filho pródigo ao Pai. Fora esse e inúmeras outras coisas, mas o foco que nós temos aqui é muito simples. Porque naquele momento em que o filho pródigo está vendo a lavagem de porco e desejando, eles dizem: nossa, lembro-me da casa do meu pai. Está aqui o texto, versículo 17. Quando finalmente caiu em si, até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Quem é empregado? Empregado, ou outra versão vai trazer escravo. Ora, quem são os escravos, de acordo com tudo que nós vimos até aqui? Aqueles que estão debaixo da lei. Então ele olha para o pai e diz: nossa, vamos decodificar aqui, vamos espiritualizar, alegorizar, use o termo que preferir. Quando finalmente caiu em si, ele disse: até os empregados, até os servos, até aqueles que vivem debaixo da lei de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome.
Até aqueles que vivem debaixo da lei, tentando se salvar pela lei, tem bênçãos, comidas de sobra. O que é essa comida? Podemos tanto configurar como o maná que caiu do céu, podemos tanto configurar como Cristo sendo o pão da vida. Ele é revelado de parte em parte pelas Escrituras. Então até os servos, até aqueles que tentam viver debaixo da lei, até aqueles que até agora viviam debaixo da lei sem conhecer a graça, tinham comida de sobra. Mas o filho pródigo desejava a comida dos porcos. Olha o que ele vai dizer: vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. O que ele está pedindo é: Pai, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que sou um lixo, eu reconheço que eu não mereço estar diante de ti mais como filho. Deixe-me sair de tua graça, deixe-me sair deixe-me ser destituído do meu cargo de filho e voltar a ser um servo. É como se ele dissesse: Pai, eu aceitei a Cristo, aceitei a Jesus, eu pequei, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho através de Cristo. Não, mas deixa-me tentar viver pelo menos debaixo da lei, pelo menos te servir debaixo da lei, porque eu quero estar contigo, eu quero voltar a estar contigo. O Senhor era tudo que eu precisava. Eu não tive esse conhecimento, eu não tive essa compreensão. Deixa-me sair da graça, voltar para a lei. Me trate como seu empregado, me trate como seu escravo. O versículo 20. Então, voltando à casa do pai, quando ele ainda estava longe, o pai ouviu. Deus viu o pecador retornando. E deixe-me abrir um parênteses aqui e falar para você, talvez esse vídeo tenha sido enviado para você, mesmo que você tenha experimentado o dom de Deus, tenha experimentado como é bom estar na casa do Senhor e por algum motivo saiu dela, se encontra nesse estado longe do Senhor e longe do Pai. Veja que quando o filho que torra tudo que o pai tinha estava com o chiqueiro dos porcos, quando ele retorna, ainda estando longe do caminho, o pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e beijou. Assim é o Senhor em tua vida. Deixe-me lhe dizer uma coisa: ainda que você ache que não há mais salvação para você, ainda que você não se ache mais digno de ser chamado filho de Deus, saiba que se você voltar para a casa do Pai, o Pai abre os braços e te recebe com todo amor e compaixão que Ele tem disponível para nós, porque Ele é fiel. Ainda que nós permanecemos infiel, Ele é fiel, e temos nós um sacerdote junto a Deus, à destra do Pai, é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. Arrependa-se ainda enquanto é tempo, buscar o Senhor enquanto ainda se pode achar, porque um dia não estaremos mais aqui, um dia partiremos, uns para a glória eterna e outros para a condenação eterna. Ainda há tempo, ainda há esperança. Retorne enquanto ainda há tempo. Amém? Continuando. Vendo o pai, correu, abraçou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: Depressa, depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam-lhe e coloquem um anel no dedo, sandália nos pés, matem um novilho gordo, falemos um banquete, celebremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começou a festejar. É nesse momento, diz o saudoso pastor César Cavalcante, que o filho pródigo percebe que na casa do pai não havia mais vaga para servo, mas havia vaga para filho. Ou seja, a situação é: o filho pródigo, ele entende que é indigno de ser chamado filho, mas agora não é mais a servidão que atua sobre ele, porque uma vez tornados filhos de Deus, nós receberemos esse perdão. Ou seja, a casa do pai trabalha de uma maneira diferente, porque uma vez sendo filho, tropeçando, fraquejando por algum motivo, retornando à casa do Pai, não seremos mais rebaixados à estatura da lei, porque agora não reina mais a lei sobre o mundo, mas a graça que está atuando no tempo presente, esta sim, agora que detém todos os homens. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho, é por isso que nós precisamos anunciar essa graça maravilhosa que nos salvou. Então, espero que os irmãos tenham entendido. Novamente, repito, qualquer dúvida, aos comentários aí embaixo.
lerei todos, responderei todos. E eu finalizo dizendo: lançai fora a mulher escrava e seu filho, abraçai a mulher livre, porque é por ela que somos feitos filhos de Deus e seremos herdeiros com Abraão. E, só para finalizar de uma vez, o que é a herança que Deus prometeu a Abraão? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Essa é a herança que Deus deixou a Abraão. Mas não somente isso, essa promessa que Deus fez a Abraão. A herança em si é a dádiva do perdão e a salvação eterna, que não pode vir pela lei, não pode vir por Agar, mas veio por Sara. E Abraão gerou Isaac, Isaac Jacó, Jacó Judá, Judá Davi, Davi Jesus. Amém? Espero que isso tenha sido de valor, espero que isso tenha sido nutritivo para vossas almas, que o Espírito Santo aplique a boa palavra em vossos corações. Sinta-se livre para duvidar, concordar, questionar nos comentários. Graça e paz seja da parte daquele que vive e reina para todo sempre com todos. Em nome de Jesus. Amém.